como é que funciona hoje a carreira e o soldo, que não é salário, tá? Soldo e salário é a mesma coisa, mas para o militar é chamado de soldo, e o soldo de um sargento do exército. Vamos lá, eu vou falar primeiro do soldo, mas lembrando que eu vou falar das informações que eu tenho e da minha realidade. Eu sou um terceiro sargento, ou seja, eu não sou segundo, eu não sou primeiro, eu não sou sub. O que eu sei de segundo, primeiro e sub é o que eu ouço falar. E eu sou um terceiro sargento que hoje ainda está vinculado em Manaus. Em Manaus se recebe 20% por causa da localidade, beleza? Então vamos lá. O soldo base de todo o terceiro sargento, independente de onde está, o base, é R$ 3.997. Só que vai ter um aumento de 4,5%. Eu não fiz a conta, mas vai dar 4 mil e alguma coisinha, cara. O soldo base, tá bom? Não estamos falando de soldo completo. Como assim, Gabriel? Porque o soldo base, ele vai ter vários adicionais. Entre eles, adicional disponibilidade, que se não me engano são 6%. Vai ter um adicional habilitação. Você que está chegando agora, que vai fazer a prova agora, com certeza você vai sair e vai ter a oportunidade de fazer o SEB, assim como eu tive. A minha turma já teve. Algumas turmas anteriores não tiveram e não recebiam isso. Então, o adicional habilitação, se eu não me engano, cara, vai dar... Eu não lembro agora a porcentagem, mas vai dar 20 e poucos por cento ou 18%, alguma coisa assim. Enquanto se você não tiver esse SEB, que é feito logo depois que você chegar na tropa, e é à distância, bem enrolho, é um curso bem ridículo, mas para te dar uma base teórica a mais ali, mas é bem enrolho mesmo, você não lembra de nada do conteúdo, é bem fraco. Mas se você não tem isso, é 12% só que você ganha, em cima que é um de formação, que é adicional formação. Se você tem isso, você tem um adicional de habilitação. Porém, se você fizer um curso, percebam que existe o adicional formação, que são 12%, que todos os militares que são de cabos para cima recebem. Eles passaram por um curso de formação. O cabo passou pelo CFC, o sargento temporário passou pelo CFC e pelo CFST, que também são considerados de formação, e o sargento da ESA também passa pelo de formação até ele fazer esse SEB, que daí já é um curso de habilitação. Se eu não me engano é essa palavra, tá? Posso estar errado, mas é mais ou menos isso. Ou seja, ele perde o adicional de formação, que são 12%, e esse 12% se transforma em de habilitação, que vai para 18% ou 20 e pouquinhos por cento. Porém, se você fizer cursos como Guerra na Selva, PQD, comandos, você vai mudar esse valor, porque agora você não vai ser mais um militar habilitado, você vai ser um militar especializado. Então você vai transformar esse adicional em adicional de especialização. Percebam que não é cumulativo. Eu não estou somando formação, mais habilitação, mais especialização. Não. Você para de perder esses daqui e começa a ganhar o de especialização, que é, se eu não me engano, 45%. Então tem uma grande mudança se você faz o PQD, se você faz o Guerra na Selva, se você faz vários outros cursos, tá? A gente está falando sobre dinheiro. Gabriel, por que você não fez? Por motivos pessoais. O Guerra na Selva te faz pegar determinadas atividades dentro do quartel e não eram as atividades compatíveis com meus planos futuros. Então você tem que ser um cara cabeça. Pô, eu quero fazer porque eu quero ganhar 45%, mas eu também quero fazer uma faculdade presencial. Pô, dependendo de onde você estiver, o Guerra na Selva vai te atrapalhar. Porque você vai ter que dar a instrução de AVS, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo e vai estar vivendo e saindo. E você dificilmente vai para a administração pública. Você não vai para a parte administrativa, que foi o que eu quis fazer. E ir para a parte administrativa. Então, não fazia sentido com os meus planos futuros. Enfim, mas não estamos falando sobre mim, estamos falando sobre vida militar. Gabriel, falando pra caraca, mas e aí? Quanto você recebe líquido? Porque o que acontece? Esses adicionais, daí se você começar a somar, você diz, caraca, o terceiro sargento ganha dinheiro pra caraca. Porque ainda se o cara tiver filho adicional pré-escolar, enfim, se mora longe, ainda adicional deslocamento lá, adicional transporte. E daí, caraca, terceiro sargento acho que ganhava pouquinho, ganha bem. Só que você tá esquecendo que tudo que é bom dura pouco, meu amigo. Sempre vai ter o leão. Conhece o leão? Imposto de renda. Se você é um cara que não paga o imposto de renda ainda, parabéns, você é um cara muito feliz. Mas o soldo bruto, o meu, sem curso de Guerra na Selva, bruto, dá 7 mil e pouco. Só que quando vem os descontos, imposto de renda, e desconto do Fusex, e desconto disso, e desconto daquilo, começa a diminuir esse desses 7 mil. O líquido, que é o que eu recebo de fato, chega na minha conta, é 5 mil reais, cara.
É 5 mil e um pouquinho, eu arredondo para 5 mil. É 5.040, 5 mil alguma coisinha, e eu arredondo para 5 mil, tá bom? Se você tiver filho, aí sim você vai para 5.300 e pouco, isso na selva, tá? Porque você está ganhando 20% de localidade. Então, para pensar que se você não ganha o lock alpha, que é uma coisa que vai acontecer comigo logo, eu vou perder esse lock alpha assim que eu me apresentar em Blumenau. Aí o salário já vai para 4 e pouco, deve ir para 4.600, 4.500, é mais ou menos o que eu estou imaginando receber ali, beleza? Então, quanto a salário é isso? Gabriel, e quanto que sobe para os outros militares? Vamos lá, eu não sei o valor líquido, mas eu sei o valor base. Lembra do valor base que eu falei lá no início? O terceiro sargento ganha 3.997 de valor base, então todas essas porcentagens em cima desse valor base. Então, o de segundo sargento, peraí que eu perdi aqui, o de segundo sargento hoje vai ter um aumento de 4,5% ainda, mas hoje 4.985. Então, quando você é promovido a segundo sargento, muda bem o salário, porque R$1.000 de diferença no valor base, cara, não dá, dá R$1.000, é praticamente R$1.000. Vai faltar uns R$6 ali para dar, uns R$8 para faltar R$1.000. R$1.000 de valor base, quando você joga isso na porcentagem, isso fica bem maneiro. E se você não fez curso nenhum, no segundo ano de segundo sargento, você vai ser obrigado a fazer um curso chamado Curso de Aperfeiçoamento de Sargento, que é o famoso CAIS. Aí no segundo ano de segundo sargento, você vai fazer o CAIS. E aí sim, se você não tinha virado o habilitação em especialização, ou seja, aqueles 20 e poucos por cento ainda não virou 45, agora vai virar depois do CAIS. Então vale muito a pena aí, vai ser uma diferença boa de salário. Então você imagina aí, cara, se eu ganho 5 e pouco com um salário base de 3.997, você pode imaginar quanto é que ganha o segundo sargento com 4.985. Da última vez que eu falei com o segundo sargento, ele me falou mais ou menos quanto é que ele ganha líquido na selva, com CAIS, ele estava tirando 7 mil e pouco, 7,5, 7.300, por aí. Eu não lembro direito, mas eu lembro que era 7 e pouco. E o primeiro sargento, Gabriel? Aí o primeiro sargento ele não tem um aumento de R$1.000, igual teve de terceiro para segundo, mas vai ter de mais ou menos 700 e poucos reais. R$715, porque o salário base vai para R$5.730, tá bom? E o de subtenente, aí eu não pesquisei aqui, mas aí subtenente, cara, até você virar subtenente, você já sabe o salário de todo mundo. Então, relaxa. Mas subtenente é onde o pessoal fala que dá uma mudança boa ali de salário. Até porque você tem a opção de... Vem outros cursos em que aumenta o 45% para 68%. Não é todo mundo que tem a oportunidade de fazer esse. E 73%, que daí mesmo que não é todo mundo que tem a oportunidade de fazer isso. Mas se você fizer esse curso, você consegue virar o 45% para 73%. Aí é onde, por isso que dizem que quando vira sub, o salário fica um pouco mais maneiro. Fica mais confortável. Gabriel, beleza, falou de salário por 8 minutos, cara. E quanto tempo demora? Aí é que dói, velho. Aí é que dói. Você vai ficar 2 anos na ESA. Você vai passar 1 ano estudando pro concurso. Aí você vai passar 2 anos na ESA, tá? Então, 2 anos na ESA, mais 1 ano de concurso, 3 anos. Aí sim você vira terceiro sargento. Você vai de aluno para terceiro. Pronto. Terceiro sargento, você vai ficar, hoje em dia, 8 anos. Só que essa regra já mudou milhões de vezes, desde que eu entrei. Quando eu estava chegando, tinha acabado de mudar, porque a turma se dividia em 3, então uma parte da turma ia em 7 anos e meio, outra em 8, e o pessoal mais cu de turma, mais mal classificado, ia em 8 anos e meio ser promovido a segundo sargento. Quando eu cheguei na tropa, uns 2 anos depois, mudou para 10 anos, cara. Então o cara ia ficar na graduação de terceiro sargento por 10 anos, velho. 10 anos é coisa pra cacete. Aí o cara ficava 10 anos como terceiro sargento. Só que, nesse meio tempo, nesse período de transição, o exército voltou atrás, alguns anos depois, e voltou dizendo... Caiu um negócio aqui. Voltou dizendo que ia ser apenas 8 anos de novo. Então, beleza. Então, hoje em dia, pode mudar na sua vez, tá? Mas só pode te avisar. Hoje em dia, são 8 anos como terceiro sargento, aí você é promovido a segundo. De segundo para primeiro, são mais 8 anos. Então, para você ir a primeiro sargento, vai levar 16 anos. Então, como primeiro sargento hoje, a ideia é que se fique, imagino que vai mudar ainda, mas mais 8 anos. Então, você tem 3 vezes 8, vai aí, estudante, faz a conta. 24 anos, cara. 24 anos que você vai ficar esperando para chegar no seu último soldo. E aí é onde eu falo que
O militar do exército, infelizmente, essa é a parte negativa, eu já falei milhões de vezes isso aqui, que não existe só prós, existem contras, não acompanha a inflação. Então depende de você ter uma mentalidade de não, vou guardar dinheiro, vou investir, vou botar dinheiro na bolsa de valores, vou meter no CDB. Porque se você não tirar 20% do seu salário e investir, irmão, e não é fácil, com esse salário, o salário não é alto, vocês vão ver quando vocês começarem a pagar aluguel e tiverem família, é bem apertado. Mas se você não tiver um pensamento de investir, não gastar dinheiro com bobagem, eu quero comprar um carro da hora, eu quero comprar uma moto da hora, igual eu já fiz pra cacete, porra, tinha uma Ninja muito braba. Pô, já comprei, já gastei dinheiro com um monte de besteira, mas hoje em dia eu tenho outra mentalidade. Então hoje eu tô passando pra vocês porque o tolo não aprende com nada, o inteligente aprende com o erro dos outros. Eu errei, tô falando pra você e você deveria fazer o contrário. O inteligente aprende com os erros próprios. Eu sou inteligente, eu aprendi com os meus erros. Só que você pode ser o sábio. O sábio aprende com o erro dos outros. Ou seja, vocês podem aprender com os meus erros. Peguem sempre 20% do salário e invistam, cara. Coloquem num CDB, coloquem no tesouro, coloquem na bolsa de valores se vocês já estudaram ações. Façam isso depois que se tornarem militares aí, quando se tornarem sargentos, até como aluno dá pra fazer também, tá? Vocês não vão se arrepender. Isso é o único jeito de você vencer a inflação. Por quê? Quando era terceiro sargento, eu ganhava um salário parecido com o que eu ganho hoje. Muito parecido. Só que passaram-se quase 8 anos, já tô indo pro meu 7º ano como terceiro sargento, e o meu salário praticamente não mudou, cara. Eu tive um aumento agora de 4,5%. 4,5%, cara. A inflação de um ano foi 5 e pouco por cento. Então você vai perdendo poder de compra. Quando você vai aprendendo sobre inflação, você fica puto, mas você consegue, aí sim você consegue manejar, entender melhor o que você tem que fazer para vencer isso, essa perda do poder de compra. Beleza, rapaziada? Então é isso, são 8 anos como terceiro, 8 anos como segundo, 8 anos como primeiro sargento, e aí você vai a sub, e aí para ir oficial, Gabriel, para ir para oficial é somente aqueles que é uma pequena porcentagem. Hoje acho que a mentalidade, o planejamento é que seja apenas 30% da turma que vai ao oficial. Eu acredito que até o futuro isso vai se acabar, tá? Eu não acho que o praça vai ao oficial a vida inteira. Eu acho que a minha turma já não vai ao oficial, não vai aqui, ó. Se for, vai ser uma das últimas. E essa porcentagem vai diminuir cada vez mais, cara. Cada vez mais essa porcentagem vai diminuir. Eu acho, é uma opinião minha. E só vai aqui a O, quadro de auxiliar de oficiais, que o cara vira oficial, mas ele é chamado de quadro auxiliar de oficiais, olha isso, maneiro, né? Ou seja, você nem é um oficial direito, mas enfim. Mas foda-se, você quer mesmo é o salário. Porque você vai ganhar 73% do salário do tenente, ou seja, um tenente normal ganha 12 a 20 e poucos por cento ali. Se o cara fizer uma guerra, ele ganha 45%. Aquele tenente velhão, que era praça, ele ganha o salário de tenente, só que ele ganha o salário de tenente com 73%. Então ele ganha muito mais grana que o oficial de carreira ali da AMAN. O oficial que é a O. Só que, o oficial que é da AMAN ele tá começando agora. O oficial que é a O tem 30 anos de caminhada já, né? Mas enfim, para você ir a isso, aí vai várias coisas. Existe uma coisa chamada ficha de valorização do mérito dentro do Exército. E aí é onde o Exército vai medir o seu mérito. Ou seja, se você tem a TAFES tem uma determinada pontuação, quantidade de cursos tem uma determinada pontuação, idiomas hoje em dia no Exército é uma das coisas que mais destaca o militar. Então você é habilitado no inglês, no espanhol, no francês, você já vai ganhando pontos para cada idioma e para cada nível que você está no idioma vai aumentando a quantidade de pontos. Para cada, são 2 cursos te dão pontos, enfim, transferências te dão pontos. Quanto mais você foi transferido em locais muito diferentes, vivência nacional, né? Então é isso aí, rapaziada. Gostou do vídeo? Curte o vídeo, comenta aqui que tipo de vídeo você quer ver. Esse vídeo aqui é uma resposta de alguém que comentou várias vezes, em vários vídeos, inclusive, pedindo esse tipo de tema. E tá indo pro ar agora. Tô gravando uns 2 dias antes, mas eu boto para programar para ele ir certinho no dia 9. A princípio vai no dia 9 de fevereiro. Gostou do vídeo? Curte o vídeo e considere se inscrever no canal, porque isso anima bastante a gente a continuar o trabalho aqui. Beleza, rapaziada? Um grande abraço e até mais.